Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Matheus aqui novamente. Veremos hoje o módulo de Física 2, o módulo 11, que trabalha com geração de energia elétrica. Ele vai trazer para vocês dois tipos de usina, a hidrelétrica e a termoelétrica, que é um assunto que era muito batido do Enem antigamente. Ele sempre trazia essa questão de como que é gerada a energia, quais são os prós e contras dessa utilização dessa energia. E como é um conteúdo muito extenso, vocês vão ver que o módulo 12 também é geração de energia, só que ele trabalha com outras usinas, né? A gente vai ver cada usina por vez. E aí, como hoje é hidrelétrica e termoelétrica, eu separei aqui atrás para a gente poder resumir essa matéria, conversar um pouquinho e também tentar entender por que tem que ter essa geração, como é que funciona a geração e por aí vai, tá? Vou cortar aqui o vídeo, a gente vai aqui para o resuminho, começa a fazer aqui a explicação e no final a gente faz também um exercício desse módulo aí, tranquilo? Então vamos começar. E aí, vamos começar aqui então. Eu coloquei aqui um spoiler para vocês, isso aqui é de Física 1, da parte lá do módulo 15, 16, 17, bem lá para frente mesmo, que é uma parte de eletromagnetismo, tá? Mas é importante entender essa lei agora, porque ela é basicamente como funcionam as usinas. Qualquer usina que a gente vai ver, tirando a solar, que tem um negócio diferente ali, mas todas as outras trabalham em função dessa lei, tá? O nome da lei é a Lei de Biot-Savart. Tem um R aqui, mas a gente diz que é mudo, né? Então, Biot-Savart. E como é que é a lei, como é que funciona essa história? Bom, para ter o que a gente chama de geração de corrente elétrica, esses caras investigaram, analisaram que tem que ter três elementos. O primeiro deles é o ímã. Tem que ser um ímã bem forte, tá? Não adianta ser ímã de casa assim. Um ímã bastante forte. Uma bobina, que nada mais é do que um fio enrolado, geralmente em forma circular, mas é um fio, né? Fio metálico. Vou até puxar aqui, ó. Botar um nome bonitinho, né? Tem que ser um fio. E tem que ter, a parte mais importante, tem que ter movimento entre esses dois caras aqui, tá? Então assim, se eu tiver, sei lá, deixa eu pegar aqui minha caneta e meu apagador, né? Entre aspas, mas meu apagador. Então finge que minha caneta é meu ímã, meu apagador é minha bobina, que são meus fios enrolados. Se eu tiver um movimento entre eles, por exemplo, se eu tiver o meu ímã girando em torno aqui da minha bobina, eu vou ter criação de corrente elétrica na bobina. Se eu fizer o contrário, também funciona, tá? Se eu pegar minha bobina, que é o meu fio, e girar em torno do ímã, também vou ter geração de corrente elétrica na bobina. E aí, isso aqui acaba sendo fundamental. Desde que eu tenha o ímã e a bobina, e um dos dois se movimente, na história ali, automaticamente eu tenho geração de corrente elétrica. E aí, que é essa parte aqui, né? Só um OBS, vocês vão de repente ler o texto aí, essa corrente elétrica aqui, ela é do tipo alternada. Existe uma outra corrente que a gente chama de corrente contínua, que ela vem de pilhas e materiais, processos químicos, digamos assim. Não é o nosso caso aqui. Essa que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Tem aquele negócio de fase alta, fase baixa, são outras coisas. Mas o importante é entender que, assim, para ter essa criação de energia elétrica, é necessário ímã, bobina e movimento. A gente às vezes chama ímã mais bobina por outro nome, tá? Geralmente o pessoal trabalha também com a ideia de dínamo, que é a soma dos dois. Dinamo. Que é como se a gente chama os dois juntos, o par, né? Ímã mais bobina, dínamo. Lembra nenhum? Agora, a grande questão da nossa matéria aqui de hoje é entender esse movimento aqui. A gente já viu em Física 2 a parte de energia mecânica. E movimento pra gente, né, sempre foi energia mecânica. O que acontece então nas usinas, né? A gente trabalha formas de criar energia mecânica, que é o movimento, e daí utilizar esse movimento para gerar ou ímã ou a bobina, e daí criar corrente elétrica. Ou seja, tem que ter alguém que faça esse trabalho sujo, aqui entre aspas. Não vou botar um cara correndo lá, sei lá, igual tem em filme que o cara fica com um ratinho correndo, né, naquele negócio circular, e sei lá, liga uma lâmpada e por aí vai. Aqui alguém faz esse trabalho pra gente. E aí, vamos ver as usinas que a gente vai trabalhar hoje. Tipo, se for uma usina hidrelétrica, como é que eles usam essa energia mecânica, né? A energia mecânica vem da queda d'água. Geralmente a hidrelétrica é feita em um rio, que eles cavam e fazem uma barragem. Vai ter sempre uma parte alta da barragem e uma parte mais baixa. A queda dessa água, energia potencial gravitacional, é uma energia mecânica. E daí gera esse movimento. A queda d'água é importantíssima para que se tenha a energia mecânica. Essa energia mecânica é utilizada para girar o dínamo, né, que é esse conjunto aqui,
e a energia mecânica no final do processo vira energia elétrica, né, que a gente chama de corrente elétrica, mas transforma-se em energia elétrica. Essa é a ideia. Alguém tem que girar o dínamo. No caso da hidrelétrica, é a própria água que vai cair. O OBS, no Brasil, a gente usa muito hidrelétrica porque a gente tem uma vasta assim, a quantidade de rios e tal. Tem como fazer várias hidrelétricas no Brasil. A mais, né, digamos assim, pomposa é aquela binacional, que fica lá em Foz do Iguaçu. Tem até um vídeo, né, que está no YouTube aí, se quiser se interessar. Tem um vídeo, se não me engano, que é do Manual do Mundo. E ele foi lá, visitou por dentro, ele fez tudo direitinho. É bem legal. É uma das maiores do mundo, se não me engano. E tem outra aqui também, né, que é a termoelétrica. A termoelétrica, ela funciona muito parecida. Ela tem que ter alguém que faça o giro. Só que ela tem umas etapas antes, né? O que ela faz? Geralmente a termoelétrica funciona com queima de combustível fóssil. Tem umas que também vão queimar material reciclado. A gente chama de biodegradável, né? Mas assim, a ideia é a mesma. Eu tenho que queimar algum combustível que seja. Essa queima aqui, como é queima de temperatura alta e tal, a energia que vai entrar aqui é o calor, que é energia térmica. E aí é uma série de conversões aqui. A gente queima o combustível vai aquecer uma água, essa água vai virar vapor, e esse vapor é como se fosse uma chaleira, tá? Você vai aproveitar o vapor que sai dali de dentro com uma velocidade muito, muito alta, e esse vapor vai girar o dínamo. Então, uma série de transformações aqui. Primeiro você transforma a queima, né, em calor, você vai aproveitar esse calor para criar energia de giro, que é a mecânica, através do vapor, e aí a energia mecânica acaba virando energia elétrica. São várias possibilidades, desde que alguém gire o seu dínamo, está valendo. Vou dar aquele spoiler básico, por exemplo, na energia eólica, quem gira lá é o vento, né? Na parte de energia nuclear, né, que é as usinas termonucleares, em vez de queimar combustível fóssil, você vai ter a queima do núcleo, aí depende do material, às vezes é material radioativo que seja, mas tem vários tipos de materiais, ele vai queimar, gerar calor, vai evaporar uma água, vai ter um giro, energia elétrica. Todas elas funcionam nesse modo aí. A grande questão são os poréns delas, né? Por exemplo, hidrelétrica a gente fala que é uma energia limpa, com várias aspas aí, porque no funcionamento dela não tem muito, digamos assim, impacto ambiental. Tem a questão da queda d'água, a água aquecer, e aí pode matar a vida dos peixes e tal. Só que essas usinas, hoje em dia, elas têm uma série de, digamos assim, etapas para você liberar a água e tal. O grande lance dela não é a utilização, é a construção. Para você construir, você vai ter que alagar um pedaço muito grande de terra, né? E aí no Brasil, geralmente, acaba alagando a área de mata, onde tem muita vida, muita fauna e tal. E aí é um problema para a gente aqui. Termoelétrica, a maior parte negativa dela, digamos assim, é justamente a queima de combustível, né? Que a gente vai queimar combustível, geralmente petróleo, algo do tipo, e aí polui o ar e, né, já não é tão saudável assim o nosso ar. Por mais queima, então, pior ainda. São alguns prós que a gente vai ver, né? Os prós seriam a ideia de você usar as energias e aí transformar em eletricidade. Os contras são os impactos ambientais que elas vão ter. Tranquilo? E aí vamos ver como é que funcionam também essas questões, né, daqui de funcionamento, como elas são utilizadas em problemas de física. E aí eu vou cortar aqui o vídeo e a gente começa a ver as questões da apostila. Tranquilo? Bom, número 2, a gente começa aqui a ver mais questões. Diz o seguinte: as usinas hidrelétricas fornecem energia elétrica porque funcionam como grandes geradoras. Aí tem aí, ó, eletromecânicas, fotoelétricas, eletroquímicos, turboelétricos e termoelétricas. É só a questão do nome, tá? Porque a gente vai tentar entender como é que é o nome a partir da geração de energia. Hidrelétrica, a gente falou, é a queda d'água e tal, e ela trabalha a partir de energia mecânica. Então, é energia mecânica convertendo-se em energia elétrica. A gente tem que ter um nome que trabalha com isso aí. Mecânica em elétrica é basicamente a letra A, ó, eletromecânica. Tranquilo? Fotoelétricas são aquelas de energia solar, tá? Que tem que ter aquela plaquinha e tal. Eletroquímica trabalha com química do elemento lá, geralmente a bateria ou pilha. Turboelétricas, o cara inventou o nome aí. E termoelétricas são as de calor e tal, mas aqui pra gente é a letra A, então, energia
mecânica virando energia elétrica, eletromecânica. Beleza? Vamos aqui na 3 também, para a gente dar sequência aqui. E aí, ó, número 3, vamos aqui ler junto e vamos completar aqui 2 lacunas, né, que a questão é basicamente completar. Ó, em uma usina hidrelétrica, as águas do rio, na iminência de cair em forma de cachoeira, possuem energia. Aí tu pô, lembra, né? É cachoeira e tal, energia mecânica, né? Vou botar aqui, energia mecânica. Tranquilo. Que os geradores da usina transformam a energia, pô, a função da energia da nossa querida usina é transformar em energia elétrica. Então tá aí, ó. Essas são as lacunas. Se a gente for lá ler as opções, a alternativa que completa corretamente as lacunas anteriores é... Aí tu vê, ó, letra A, cinética e elétrica. Letra B, potencial e elétrica. É basicamente isso aqui que a gente escreveu, só que ele, digamos assim, ele abriu, né? Porque a energia mecânica tem 3 tipos, a gente conhece as 3, a cinética, tem a gravitacional e tem a elástica. E ele foi mais, digamos assim, incisivo, ele quer saber qual o tipo de energia mecânica que trabalha ali. Como é uma queda, né, que ele está falando que é uma queda de água e tal, e toda vez que tem altura, a gente relaciona a altura com energia potencial gravitacional. Então isso que ele queria que a gente botasse para ele. A nossa lacuna preenchida seria a primeira parte. Possui energia potencial, gravitacional, mas é potencial, transformando-se em energia elétrica. E o gabarito aí, né, que tem as duas, é a letra B. Beleza? Fechou? Vamos fazer mais uma questão aqui, número 6, que é do Enem, para a gente ver como é que caía essas questões. Só para um comentário básico aqui, esse Enem que caía essas questões, era muito comum ter questão de usina hidrelétrica, termoelétrica, por aí vai, usinas em gerais no Enem. Só que essa versão do Enem é uma versão mais antiga, é a versão antes de ser o Enem que é hoje em dia, né? Quando ele não era utilizado como vestibular ainda. Então vocês vão ver que são questões até que são fáceis de fazer, é basicamente uma leitura de texto, mas que tem um tempo que não cai. Não estou dizendo que não vai cair nunca mais, mas tá aqui. Então a gente vai fazer para a gente relembrar como é que funciona. E se cair, vocês estão preparados. Tranquilo? Vamos lá? Número 6. E a questão diz o seguinte, ó. No diagrama estão representadas 2 modalidades mais comuns de usinas elétricas, as hidrelétricas e as termoelétricas, que foi o que a gente viu agora, né? Aí no Brasil, a construção de uma hidrelétrica deve ser incentivada porque elas, e vamos ver, né? Utilizam fontes renováveis, porque é água corrente, né? O que não ocorre com as termoelétricas, que utilizam fontes que necessitam de bilhões de anos para serem reabastecidas. Esses bilhões de anos aí significa dizer combustíveis fósseis, petróleo, por aí vai, né? Mas guarda isso aí que a gente vai, né, ler o resto também. Incentivadas porque apresentam impacto ambiental nulo pelo represamento das águas no curso normal dos rios. Impacto ambiental nulo, impossível. Nenhuma das... tudo que a gente tem de usina, todas elas têm um impacto ambiental. Pode ser pior ou melhor, né, nesse sentido aí, mas tem impacto. No caso da usina hidrelétrica, eu falei com vocês, né, tem que alagar uma área muito extensa. E aí toda a fauna e flora daquela região morre, né, porque é alagado. Fora também que às vezes tem propriedade de indígena e tal, e tem outra questão também que é muito importante no Brasil. Então, B pode riscar. Ó, C. Aumenta o indício pluviométrico da região de seca no Nordeste pelo represamento de águas. Vou ser bem sincero, isso não tem nenhum estudo que diga isso, então pode pular C aí. E utilizam, letra D, utiliza as fontes naturais, como vento e incidência solar. Só que assim, vento e solar é usina eólica e usina solar. Não tem nada a ver com a nossa querida usina hidrelétrica. E aí a gente só leu o resto para comprovar que, na verdade, a resposta, né, oficial é a letra A, que é a intenção de que ela vai usar fontes renováveis. A água do rio, a água corrente do rio, ela é renovável naturalmente. Tranquilo? Vamos a gente fazer. Aproveita que está aí, vamos fazer aqui logo a última, número 7, também do Enem, que é logo de baixo. A gente já manda logo 2 de uma vez só. E termina aqui o nosso vídeo por hoje. Bom, a número 7 também tem um texto aí, é o seguinte. De acordo com o diagrama, uma das modalidades de produção de energia elétrica envolve combustíveis fósseis. Ó, combustíveis fósseis, já lembro.
é queima de petróleo e derivados, logo termoelétrica. A modalidade de produção, o combustível e a escala de tempo típica associadas à formação desse combustível são, respectivamente, e aí tem uma série de informações aqui. As primeiras informações, tanto da A, B, C, D e E, é o nome da usina. E aí a A e B são hidrelétricas, não funcionam com queima de combustível. Então pode eliminar A e a B. C, D e E, todas elas têm lá termoelétricas e aí tem um depois. Letra C fala que é petróleo. E aí, cara, é uma boa indicação, né? Porque, né, são combustíveis fósseis. A letra D fala aquecimento do solo. Tem nada a ver. E a letra E também petróleo. Então ficamos entre C e E, possíveis respostas. E aí, 200 anos e 500 milhões de anos. Isso aí é a escala de tempo associada à formação desse combustível. Ou seja, quanto tempo demora para esse combustível, digamos assim, surgir, né? Ou acontecer. E a letra C fala 200 anos e a letra E 500 milhões de anos. Cara, combustível fóssil é muito tempo atrás. 200 anos, eu sei que é muito tempo, mas não é o suficiente para criar um combustível fóssil. E aí, a nossa opção de resposta acaba sendo a letra E, que é termoelétrica, petróleo, 500 milhões de anos. Tranquilo? As outras questões que tem na apostila, todas são nessa vibe aí, de você ler e interpretar qual é a usina e ver como é que ela funciona, ou então perguntar qual é o tipo de energia que transforma uma na outra. É bem tranquilo esse módulo aí. Caso tenha alguma dúvida, pode botar no comentário que na medida do possível eu entro aí para responder. Tranquilo? E a gente encerra aqui por hoje. Valeu? Até a próxima, fique com Deus aí. Grande abraço!